Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um estudo da Bíblia e hoje vamos estudar sobre um assunto bastante interessante. Difícil para algumas pessoas, tomarem decisões para poder praticar, mas Deus deseja isso para a nossa vida hoje. Hoje vamos falar sobre o princípio de saúde. Será que Deus tem preocupação com a nossa saúde, com o bem-estar do ser humano? Vamos entender isso na Bíblia, porque vamos estudar hoje sobre esse assunto. Quero falar com você, querido, que nós vamos estar aqui começando em breve uma nova temática, nova série de estudos. Faltam 8 estudos para nós terminarmos o estudo ouvindo a voz de Deus. Terminando o estudo ouvindo a voz de Deus, vamos começar aqui falando sobre o estudo, onde nós vamos aprender aqui a respeito dos dízimos e das ofertas. Nós vamos entender essa relação que tem os dízimos e as ofertas com a obra de Deus. E olha, o que eu vou falar aqui é algo sério, e eu não vou medir as palavras aqui, porque eu vou dizer a verdade. Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia como deve ser usado o dízimo, qual é a função dos dízimos e das ofertas. Vamos entender que os dízimos e as ofertas é bíblico e tudo dentro da Bíblia, porque eu estou aqui para apresentar para você a verdade, porque aqui nós falamos a verdade. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar, eu sei que vai ter muita gente que vai me perseguir, eu sei que tem gente que vai ficar chateado, mas eu não posso fazer nada, querido. Deus falou na palavra dele: aquele que me negar perante os homens, eu o negarei perante o Pai. E eu não estou aqui para esconder nada, eu estou aqui para te mostrar a verdade. Aceite quem quiser. Então vamos estar estudando aqui essa temática falando sobre os dízimos e as ofertas. Tá certo? Então vamos lá. Quero convidar você, pegue a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus, e eu quero convidar você para nós orarmos, para antes de nós estudarmos o estudo de hoje. Senhor Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por Senhor ter nos concedido mais um dia de vida. E obrigado, Senhor, porque eu sei que muitas pessoas que têm estudado a palavra de Deus têm entendido. Talvez alguns não conseguem aceitar, mas eu peço que teu Santo Espírito ilumine o coração dessa pessoa, a mente dela, para que ela entenda de que está escrito. Não é eu que estou falando, mas é o que assim diz o Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos. Direcione esse estudo e que teu Santo Espírito nos ilumine, nos dando entendimento e a capacidade. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Eu quero ler com você, e se você puder abrir sua Bíblia aí, no último livro da Bíblia, Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo 14. Aqui em Apocalipse, capítulo 14, registra 3 mensagens que nós chamamos de 3 mensagens angélicas. Ou seja, você tem 3 anjos voando pelo meio do céu. E cada um desses 3 anjos, eles têm uma mensagem para proclamar aos habitantes da terra. E olha só, quando nós vemos aqui o primeiro anjo, nós temos a primeira mensagem, que está aqui no versículo 7, que diz assim, olha só o que diz, dizendo com voz forte, aqui está dizendo, o anjo começa falando com voz forte, e ele diz, temam a Deus e dê-lhe glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. A mensagem do primeiro anjo chama a nossa atenção, e ela quer chamar a nossa atenção, para glorificarmos a Deus, darmos glória a Deus, adorarmos o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Essa mensagem, ela é uma mensagem urgente, porque o anjo está voando nos confins da terra, e toda nação, tribo, raça e língua e povo precisa ouvir essa mensagem. E a advertência é essa: adorar a Deus, glorificar a Deus, adorar o verdadeiro Deus, porque o dia do juízo se aproxima. Esse anjo é um mensageiro, e de acordo com a profecia bíblica, a palavra de Deus mostra que
anjo mensageiro, muitas vezes, tem a ver comigo e você. Esse anjo não é literal. Esse anjo não é de fato um anjo que vai sair levando essa mensagem para o mundo. Esse anjo, esse mensageiro, sou eu e você. É você, meu irmão, é você, minha irmã, que é um mensageiro, que é uma mensageira. Esse mensageiro aqui somos nós. Nós é quem temos que levar essa mensagem ao mundo. A mensagem de advertência para que as pessoas adorem a Deus, o verdadeiro Deus. Só que hoje, irmãos, existem muitas maneiras de glorificarmos a Deus. Existem muitas maneiras de nós adorarmos a Deus. Mas será que eu também posso adorar a Deus por meio do corpo? Será que aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, eu também deveria glorificar a Deus? Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu algo bastante interessante aqui no capítulo 10, no versículos 31, onde ele diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Percebeu? Em outras versões diz, quer comais ou quer bebais ou fazer qualquer outra coisa, tem que ser para a honra e glória de Deus. Então, queridos, a Bíblia deixa claro que até no comer, no alimento também, eu glorifico a Deus, naquilo que eu como, naquilo que eu bebo. Então, Paulo está dizendo que quer comais ou bebais ou qualquer outra coisa, tem que ser tudo para a glória de Deus. O meu falar tem que ser para a glória de Deus. O que eu como tem que ser para a glória de Deus. Como eu me visto, como eu me comporto diante das pessoas, tem que ser para a glória de Deus. Tudo que eu faço, irmãos, na minha vida tem que ser para a honra e glória de Deus. E quando eu me alimento, tem que ser para a glória de Deus. A pergunta que eu faço a você que está me assistindo é a seguinte: o que você tem comido, o que você tem bebido, tem sido para a glória de Deus? Essa é a grande pergunta. Porque Deus, irmãos, ele tem uma preocupação com a nossa saúde, com o nosso corpo. A Bíblia diz que ele deseja que nós sejamos prósperos, mas que tenhamos o quê? Saúde. Então o tema de saúde é um tema bastante importante para as igrejas hoje. Eu sei que tem muita igreja que não ensina isso. Pelo contrário, vai ensinar que você pode comer de tudo o que você achar melhor. Só que não é assim que Deus emprega em tua palavra. Ele ensina que é importante o ser humano viver bem. E o ser humano que se cuida, que tem uma saúde regrada, uma alimentação regrada, uma vida regrada, o homem ele terá uma saúde boa. Então, se você se alimenta bem, você vive bem. Mas se alimenta mal, você vive mal. Existe uma frase que as pessoas costumam até dizer, que às vezes nós somos o que comemos. É verdade. Se a gente está todo ruim, cheio de doença, todo brabo, é porque nós se alimentamos mal. Mas você percebe que quando alguém está bem, cheio de disposição, firme, é porque ele se alimenta bem. Ele se cuida. E a importância de Deus em nossa vida é que nós tenhamos saúde. Saúde. E a mensagem do terceiro anjo não podemos negar de que a reforma de saúde para a vida do crente, ela faz parte da mensagem angélica, a mensagem do primeiro anjo. A mensagem dos três anjos de Apocalipse, capítulo 14. A saúde também está inserida ali, porque a Bíblia diz que eu também glorifico a Deus naquilo que eu como e naquilo que eu bebo. Lembre-se de que a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, o Espírito quer habitar em nós. Mas ele não quer habitar em um corpo doente, em um corpo enfermo, porque o Espírito quer usar você. E para que o Espírito Santo nos use adequadamente, é preciso que nós tenhamos uma saúde adequada, uma saúde boa, uma mente boa.
Até mesmo porque quando nos alimentamos mal, a nossa mente fica destruída e, querendo ou não, pode até dificultar a raciocinarmos a palavra de Deus, porque a nossa mente está o quê? Destruída, porque nós nos alimentamos, não fazemos atividade física, não nos alimentamos adequadamente, não nos apropriamos dos 8 remédios naturais que Deus deixou, porque a água é um dos remédios naturais que Deus nos deixou, que é muito ótimo para a saúde, principalmente nesse período de calor que estamos vivendo, o ar puro, o exercício físico e muitos outros remédios naturais que Deus nos deixou. Agora, que cuidado que Deus teve para com o ser humano na criação? Desde o princípio, lá na criação em Gênesis, qual era a alimentação do ser humano? Abre sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 1, vai deixar bem claro uma coisa para nós. Gênesis capítulo 1, e olha só para o versículo 29, diz assim: E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Então você vai perceber que no plano original de Deus aqui, em Gênesis capítulo 1, verso 29, você não vê no cadáver do ser humano o alimento de carne. O alimento carne não estava nos planos de Deus na vida do ser humano. Então, ou seja, o ser humano se alimentaria de coisas naturais, coisas da terra, frutas, verduras, cereais, ervas, seriam o alimento do ser humano. Até mesmo porque não existia o pecado. Então você não tinha por que matar nenhum animal, não existia morte. Então, o alimento animal para o ser humano estava fora do cardápio de Deus. E esse mesmo princípio dado ao homem foi dado também aos animais. Olha o versículo 30 do mesmo capítulo 1. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Então, até para os animais foi dado também o alimento natural. Então, nenhum animal também se alimentava de carne, ou nenhum animal se alimentava de um outro animal. Eles comiam ervas, capim era o alimento do animal. Então, esse foi o plano original de Deus. Olha quantas as pessoas da época viviam muito, porque mesmo após o pecado, alguns ainda seguiam as instruções divinas, dos princípios de saúde. Olha, você tem, por exemplo, Adão viveu 930 anos. Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 5, versículo 5. Olha só, 930 anos. Depois você vai ter o próprio Sete, que viveu 912 anos, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 8. E o Gênesis capítulo 5, versos 27, você vai ter o Matusalém, que viveu 969 anos de idade. Percebe que essas pessoas viviam tempo. E para elas viverem esse tempo todo, elas não eram pessoas acabadas, que tinham um físico acabado, não. Porque para viver esse tempo todo, gente, agora, aí você se pergunta, então por que, irmão Caio, hoje o ser humano come carne animal? Então por que se alimentamos de carne animal? Então, meus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na época do dilúvio, quando você vai lá em Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4, as águas do dilúvio acabou com a terra. Então, automaticamente, que todas as ervas, plantações, frutas foram destruídas no dilúvio. Lembra que entrou animais na arca e ali foi separado os animais limpos e imundos? Vários animais entraram, né? Pares, casal de cada animal, de cada espécie. Só que ainda assim na arca entrou os animais que fizeram, e ali Noé fez a distinção deles entre os limpos e os imundos. Por essa circunstância de não existir mais legumes, plantações, até mesmo porque foram 40 dias, 40 noites, irmãos,
as chuvas acabando com a terra. Imagine o tempo que eles ficaram. E por essa circunstância, Deus permitiu que o ser humano se alimentasse de carne. Era o plano original de Deus? Não. E ainda continua sendo o plano original de Deus, que o ser humano não se alimente de carne animal. Porém, Deus, por esta razão, permitiu o uso de alimento carne. Agora, uma coisa que nós precisamos deixar bem claro para nós. Devido ao ser humano se alimentar mal, hoje muitas pessoas têm vivido pouco. Hoje vivemos uma sociedade que a cada dia mais os hospitais se encontram cheios de pessoas doentes e mais as indústrias farmacêuticas a cada dia crescendo em nossos dias. Por quê? Pelo número de pessoas que estão a cada dia mais doentes. A doença, irmãos, vem porque nós procuramos ela. Não importa. O nosso corpo, ele é um motor, irmãos, é um mecanismo que ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado. Se você destrói esse motor, se você destrói esse corpo, automaticamente esse corpo ficará vulnerável a ficar propenso de muitas doenças que poderão surgir. Como eu falei, ter um corpo saudável é ter uma vida plena, saudável, fora de várias doenças. Não vou dizer para você que você não venha adoecer, de repente, por alguma situação, mas você terá uma possibilidade de resistir muitas doenças e enfermidades se você tiver um corpo saudável. Mas hoje as pessoas não estão preocupadas com os princípios de saúde que Deus estabeleceu na Bíblia. As pessoas hoje estão comendo de tudo, se alimentando de tudo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não estamos aqui querendo colocar aqui uma regra para você. Nós estamos aqui tentando ser equilibrado aqui. Não estou sendo extremista com você. Não estou dizendo que você não tem que comer isso, você tem que parar de tudo, ou que você vai para o inferno porque você come isso. Não é isso que eu estou falando. O que nós estamos tentando passar para você aqui é que você se previne das doenças. Você quer ser uma pessoa doente? Você quer morrer ou você quer viver? Então viva. Porque, queridos, não existe coisa melhor pessoas que morrem de velhice. Morrem de velhice. Olha, o salmista Davi, no capítulo 90, ele mesmo vai dizer, nos Salmos 90, que ele diz que a vida humana normalmente chega aos anos 70. E é a realidade que está acontecendo. Se hoje você ver uma pessoa chegar nos 95 ou talvez a 100 anos, é muito raro. Vai ter, mas é raro. Hoje nós estamos vendo jovens, a juventude, morrendo. E muitos, claro, não estão morrendo de doença, mas a maioria morrendo de tragédias. Hoje você vê uma maioria de juventude morrer. 17, 25 anos, jovens que não estão conseguindo viver a vida. Então, gente, precisamos seguir as orientações de Deus. Agora, Deus permitiu o alimento carne? Sim. Ele permitiu? Sim. Era o plano dele? Não. Ele permitiu. Mas ele permitindo e sabendo disso, ele nos deu algumas orientações também de que tipo de animal nós deveríamos comer. Ah, Deus liberou a carne, então eu tenho que comer de tudo? Será que era de tudo? Não. Quando você abre no livro de Levítico, capítulo 11, ali você tem a restrição dos animais que deveriam comer e os animais que não deveriam comer. E o texto bíblico, a gente não vai ler tudo porque é muito estendido, mas você pode ler depois, você pode pegar o versículo 1 e ler até os versículos 47 todo. E ali vai dizer que Deus pediu para fazer a diferença entre os animais limpos e imundos. E entre eles você vai ter ali o porco. O porco hoje é um animal que é muito consumido hoje pela população. E a Bíblia é muito clara em dizer que esse animal não deve ser usado para o consumo, porque ele é imundo. Ah, mas irmão Caio, eu cuido tão bem do porco, eu dou ração, o ambiente dele é limpinho, papapá. Não tem a ver com o ambiente, irmão.
não tem a ver com a ração, não tem a ver com nada disso. Não importa se você cuida do pouco, se você trata bem do pouco, se você dá ração pouco, dá alimento pouco, não tem nada a ver com isso. Deus falou que ele é imundo. A carne dele é imunda. Isaías diz, o profeta diz que aquele que come carne de porco e preá serão destruídos. Serão destruídos. E lá diz que quem come essas coisas para Deus é abominação. E a Bíblia diz em Apocalipse que na Nova Jerusalém ficarão de fora os abomináveis, ou seja, os que praticam abominação. Eu não estou dizendo para você de que comer carne você vai para o inferno. O que eu quero dizer para você é que se você comer as carnes que Deus proibiu, você pode perder sim o céu. Se você comer as carnes que Deus disse que poderia, não há nenhum problema. Entre lá você vai ver que existem os animais que ruminam. O boi rumina, o cavalo não. Você também lá vai perceber os animais que vivem no mar. Os peixes devem ter escama e barbatana. Se for peixes de pele lisa, como camarão e outros do mar, que é caranguejo e outros mais, esses são imundos. Não devem ser consumidos. Então, o que eu estou dizendo para você, eu estou dando aqui uma orientação bíblica. Ah, você está dizendo que quem come carne... Não é isso que eu estou falando. Você pode sim perder o céu, se você comer as carnes que foram proibidas por Deus. Agora, se você se alimentar da carne autorizada por Deus, não há nenhum problema. Agora, o que eu vou dizer para você é o seguinte. Ah, mas se Deus liberou, então eu posso comer dessa carne. Deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo assim, o aconselhável é você não comer carne nenhuma. É você seguir o plano original de Deus. Ser vegetariano. 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 Porque mesmo que Deus liberou por alguma emergência, que você já sabe qual é, não significa que ainda seja da vontade de Deus que nos alimentemos de carne animal. Nós não fomos criados para comer, nem ingerir esse tipo de alimento. Hoje, queridos, indícios de que a carne vermelha causa câncer. Você pode ver por várias reportagens. O excesso de comer carne vermelha pode provocar câncer. Se você come carne vermelha, coma de vez em quando. Não precisa comer direto, uma vez no mês, mas não coma em excesso, porque isso pode prejudicar. Ah, mas é só a carne? Não, não é só carne não. Existem carnes que são carnes embutidas, como salsicha, essas carnes enlatadas, que tem muita química, né? O leite de caixinha que as pessoas utilizam contém formol. O próprio café, que não te traz benefício nenhum, e hoje muitos utilizam o café como meio de tirar o sono. Ou seja, uma coisa que é absurdo, você usar um alimento para tirar o seu sono, sendo de que o sono é algo bom para o ser humano. Foi Deus quem estabeleceu o sono, o descanso. E aquelas pessoas que utilizam dessa substância, desse café, para também usar como esse escape. E você percebe que as pessoas estão usando o próprio do alimento para te ajudar em outras coisas, sendo que está te prejudicando. E o café não tem nada de benefício nele, irmãos. Nada, nada, nada. São vários alimentos, irmãos, que são prejudiciais para a nossa saúde. O excesso de usar o açúcar. É por isso que hoje nós temos muitas pessoas diabéticas, outras com problemas de pressão alta e muitas outras questões de saúde. Então, querido, o meu aconselhamento para você é: siga as instruções de Deus. O álcool, o uso excessivo de cigarro, tudo isso, irmãos, te trará consequências no futuro. Não pensa você que você, estou com saúde, eu estou bem. Existem doenças que são silenciosas. Existem doenças que só surgirão quando o estado já estiver bem agressivo. Então, meu amigo, tome cuidado.
Existem doenças que podem te mostrar o sintoma, mas existem doenças que são silenciosas. Por exemplo, a própria diabetes é uma doença silenciosa. Tem pessoas que já são pré-diabéticos, mas não sabem, porque não tem um hábito, né, de estar sempre ali medindo a glicose, exames e etc. Então, até entanto, você não sente nada. Você está ali, pá, já é um pré-diabético. Mas quando você já está ultrapassando o limite e você não se trata, não se cuida, aí você já chega a um estado agressivo. Quando você for perceber, você já não é mais um pré-diabético, já chega a ser um próprio diabético. Aí entra já os sintomas: formigamento, né, a sede excessiva e outros problemas mais que ela causa. Ou seja, ela já chegou no seu estágio final. Mas antes, talvez você já era, mas não sabia por quê. Doenças silenciosas. Existem pessoas que têm problema de pressão alta, que a pressão está lá em cima, mas ela não sente nada. Então, queridos, não pensa você que só porque você está comendo de tudo e você acha que você está tendo saúde. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Evite de comer certos alimentos que vão lhe fazer mal. A indústria não está preocupada com você. Ela está preocupada em ganhar dinheiro. Elas não estão nem aí com você. Você pode comer de tudo, morrer, eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Vamos voltar para o plano original de Deus. Vamos comer frutas, legumes, hortaliças, cereais. Vamos seguir o plano original de Deus. Olha, você pode ver pessoas dizer assim: mas os legumes também têm agrotóxicos, as verduras têm isso, as verduras têm isso. Queridos, eu não estou falando que você vai cuidar da saúde, você vai ser 100%. Não é isso que eu estou falando para você. Ninguém é 100%. Nem os veganos que conhecemos hoje, eles são 100%. Sempre tem aquele: não come carne, mas se entope de açúcar. Não come carne, mas não faz atividade física, é sedentário. Ou seja, você vai ter muita gente que não vive 100%. A perfeição, irmãos, é só quando Jesus voltar. Mas Jesus está preocupado sempre com o seu esforço. Deus, irmãos, ele não mede pela perfeição, mas pelo esforço que você faz. Paulo fala, né, que nós vamos brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então nós vamos nos esforçando, nos esforçando, nos esforçando, até chegar o dia da perfeição. E Deus vai olhar isso, é o seu esforço. Então, pare aos poucos. Você não precisa parar com tudo, mas procure se regrar aos poucos. Comece tirando a carne vermelha aos poucos do teu cardápio. Utilize mais a carne branca. Use mais alimentos que são saudáveis. Evite o excesso de açúcar, de carboidrato. Procure, irmãos. Procure começar essa escala. E pode ter certeza que Deus vai te honrar e abençoar muito você, para que você viva saudável e feliz. Não tem coisa melhor a pessoa viver bem, saudável, do que viver uma pessoa doente, prostrada em cima de uma cama? O que você acha? Qual é a melhor opção? Então, vamos fazer isso. Vamos juntos nessa jornada. Que Deus abençoe você poderosamente e que você siga esse conselho e essas orientações. Queridos, às vezes podemos até questionar que alguns alimentos, folha, alface, tem agrotóxicos, tem isso. Deixa eu te falar uma coisa. Uma verdura, ela não tem a capacidade de armazenar aquela química, aquele produto que foi colocado. De algum tempo, a própria folha, a própria verdura, ela expila aquele produto, aquele veneno, ou seja o que for. Já um animal não. Eles aplicam e vai direto para o sangue do animal. Uma planta não tem como guardar, ela não tem como ficar guardando aquilo ali. Uma hora para o outro, ela vai se dissipar. Mas o animal não. O animal vai direto para o sangue dele. Então, a gente pode colocar muitas desculpas para não seguir uma alimentação legal dos planos de Deus. Então a gente tem que parar de colocar desculpas e admitirmos, sermos sinceros com nós mesmos. Eu sou relaxado, eu não me cuido. E Deus se preocupa com isso, tá certo? Deus falou na palavra: aquele que destruir este corpo, ele o destruirá. O corpo é o templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar deste corpo. Procure dormir mais, procure dormir direito, no horário certo, se alimente no horário certo,
Tem gente que se alimenta fora de hora, come o tempo todo. Cuidado com isso, cuidado. Faça mais atividades físicas, tome bastante água. Pega aquele solzinho da manhã, não é o sol de meio-dia não, é o sol da manhã, porque isso também faz bem para a saúde. São os 8 remédios naturais que Deus deixou à nossa disposição. Tome bastante água, principalmente nessa situação que a gente está vivendo, esse calor excessivo. Então faça isso. E olha, você será uma pessoa muito honrada. E Deus, aos poucos, vai te dando força para você se adaptar. Não adianta que uma vida inteira a gente praticando algumas coisas que a gente vai mudar de um dia para a noite. Deus não quer que você vive se entupindo de remédio. Olha, um diabético, por exemplo, se ele seguir a dieta correta, ele nem precisa utilizar remédio. Não precisa. Da insulina, é só seguir a orientação médica. Mas alguns médicos nunca vai dizer para você que você tem que fazer a dieta. Eles vão te entupir de remédio. Então, cuidado com isso. Que Deus abençoe você. Que Deus possa te honrar poderosamente. E que possamos seguir esse conselho, essa mensagem que faz parte da mensagem angélica, a mensagem do terceiro anjo. E nesse momento eu quero convidar você, eu quero orar por você. Senhor Deus e eterno Pai, talvez eu estou falando para alguém que se encontra enfermo, doente. Alguém que está enfrentando um problema sério de saúde. Senhor, esse mundo pecaminoso trouxe desgraça, trouxe situações que antes não existiam quando o Senhor criou essa terra. Mas eu peço, meu Pai, que o Senhor cure essa pessoa. Se ela está doente por alguma falha, se ela adoeceu não porque ela queria, mas veio, aconteceu, eu te peço, meu Deus, que o Senhor faça um milagre acontecer na vida dela. Eu peço, meu Deus, que daqui para frente possamos nos esforçar para seguirmos o princípio de saúde. Porque no céu nós não comeremos carne animal, porque ninguém vai matar ninguém, porque não vai existir mais morte. Voltaremos ao plano original. Plantaremos e vamos colher de tudo aquilo que vamos plantar para ser o nosso alimento. Obrigado por tudo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.